gente, meu nome é Lívia Martins, eu sou aluna do terceiro D da Escola EE Dr. Antônio Moraes Barros e hoje eu vim aqui a pedido do professor Francis Mar para discutir um tema que é como que a tecnologia influenciou na nossa vida, como ela mudou a minha vida e vem mudado de muitas outras pessoas, como é crescer com a tecnologia e sem a tecnologia. Então, eu acho assim, é importante que eu comece dizendo que a tecnologia tem seus pontos negativos e seus pontos positivos, e eu vou discutir isso ao longo deste vídeo com vocês. Eu acho relevante eu contar pra vocês a história de quando eu tinha até os meus 7 anos de idade, que eu cresci basicamente sem a tecnologia, e eu creio que se eu tivesse crescido com a tecnologia, eu utilizaria meu tempo mais em questões de uso dos meios tecnológicos para entretenimento e não para estudo, assim como eu utilizava meu tempo até essa idade. Eu creio que até eu conhecer os meios tecnológicos, eu cresci aprendendo muito na prática e conhecendo muito mais as coisas a partir de conversas que eu tinha com a minha avó e também leitura de livros. Então, eu creio que se eu tivesse mesmo o meio tecnológico, eu estaria utilizando para entretenimento, como o uso de jogos. E criança, a gente sabe que é muito assim, a gente tá com o celular na mão, ela já vem pedir, nossa, tem joguinho no seu celular, eu posso jogar? Eu acho que isso é muito comum e também vem muito da parte de regragem, de você tá se regrando, colocar um tempo de uso do celular para entretenimento e tempo de uso para estudos. Mas é claro que criança, se tivesse celular, não utilizaria o tempo para isso. Então, eu acho que sim, a tecnologia ia ter me prejudicado muito se eu tivesse utilizado até os meus 7 anos de idade. O que a tecnologia me proporcionou de bom? A tecnologia, ela tem avançado cada vez mais no mundo. Então, eu creio que eu ter a tecnologia, ainda mais nessa época de pandemia, para a utilização dos meus estudos, está sendo de grande ajuda. Mas a tecnologia tem sim muitos seus pontos negativos, não só os positivos, como ela veio ajudando a gente, porque antigamente um dos únicos meios de comunicação que a gente tinha era, infelizmente, a carta, né? E só os ricos tinham um dinheiro para poder colocar internet em casa, que inclusive na época deles era muito ruim, isso que minha avó me contava também. E telefone fixo também era uma coisa não tão acessível na época. Então eles se comunicavam mais por carta e era tão demorado, sabe? E hoje em dia você só com um clique, um enviar, digitando, você já envia a mensagem para a pessoa que está do outro lado do mundo. Então a tecnologia, ela simplesmente trouxe um mundo inovador pra gente, uma revolução tecnológica que eu creio que ajudou muito a gente nos meios de comunicação e também de aprendizagem, né? Porque a gente tá ali, nossa, eu tô com dúvida nessa atividade. Você vai lá e pesquisa o assunto e você vai conseguir entender. Já que a gente tocou nesse assunto sobre pesquisas, é importante a gente saber que nos meios de comunicação, como celular, computador, os meios que utilizam a internet, é que a gente tem muito a parte das fake news. Fake news, traduzindo para o português, seriam notícias falsas. Essas notícias são espalhadas muitas vezes em WhatsApp, Facebook, que seriam as redes sociais, sabe? Que a gente se comunica mais, Messenger, mais essas redes sociais. E eu acho que, como uma professora minha de matemática falava, tem muita ligação com pesquisas de escolas, fake news. Porque assim, quando a gente vai comprar uma geladeira, ela deu esse exemplo pra gente, né? Quando a gente vai comprar uma geladeira, a gente não simplesmente fala assim, nossa, eu quero essa e pronto e acabou. Não, primeiro, antes de tudo, tem todo um processo de pesquisa sobre a geladeira que você quer comprar. Obviamente que você não vai chegar lá, vai pegar a geladeira mais cara da loja. Não, você vai pesquisar antes, você vai ver o preço, você vai ver a qualidade do produto antes de estar comprando. Então é a mesma coisa quando a gente vai fazer vai pesquisar alguma informação e vai disseminar ela. É a mesma coisa quando a gente vai colocar num trabalho de escola. É importante sempre a gente estar pesquisando e vendo a veracidade daquela informação, vendo quem está postando isso, se é verídico, se a pessoa que escreve esses artigos de informação, ela já escreveu outros que foram falsos ou verdadeiros. É importante a gente estar pesquisando realmente e vendo toda a questão da realidade que está acontecendo por trás dessas informações.
Então, como podemos perceber, a internet tem sim seus pontos positivos e negativos. Ela nos trouxe uma maneira de comunicação muito mais revolucionária, muito mais rápida do que o passado era. Como eu disse, antigamente eles utilizavam cartas para o meio de comunicação e agora é muito mais rápido, apenas com um clique você consegue todas as informações que você precisa e você consegue se comunicar com outra pessoa. E também, como eu disse, ela tem seus pontos negativos, que se tratam muito de fake news, mas não só isso, tem vários outros pontos que eu posso estar falando em outro momento sobre isso. Então, é basicamente isso, e agora a gente precisa falar um pouquinho sobre como a tecnologia me influenciou. Eu disse que ela me influenciou também de maneira positiva, porque ela nos trouxe uma questão muito mais rápida dos meios de comunicação, mas ela também me influenciou de maneira negativa, porque eu perco muito do meu tempo utilizando as partes de entretenimento do celular para poder estar jogando jogos e no momento eu podia estar fazendo outra coisa, por exemplo, estar lendo um livro virtual, podendo estar pesquisando sobre alguma questão de estudos, mas não, eu estou usando para jogos e entretenimento. Mas isso vai muito da questão de regrar a sua vida, os seus meios, criar um cronograma de quanto tempo você pode ficar utilizando as questões de entretenimento da nossa internet. Então, eu acho que é basicamente isso. A tecnologia me influenciou dessa maneira e espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau!